Bem, pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco polêmico, né? Polêmico por quê? Porque vou deixar a maioria de vocês que vão curtir este vídeo até o final de reflexão daquilo que eu irei falar aqui neste canal sobre o assunto de hoje. Vamos saber qual é essa polemiquinha que eu vou criar aqui. Mas para mim não é polêmica, porque tenho assunto e provas concretas para dizer porque que eu falei isto que eu vou falar agora. Bem, pessoal, vamos o que nos interessa. Bem, para começar, é por que ser tentado não é pecado? Tudo bem, nós todos somos tentados. Agora, falta saber por que não é pecado esta tentação. Que a gente é tentado, não é pecado. Atenção, não diz que tentação não é pecado. Mas eu digo, porque é que ser tentado não é pecado. São coisas distintas. Para procurarmos saber, é necessário que a gente entenda o que é pecado e o que é tentação. Vamos embora para sabermos o que é tentação, para começar. Tentação é um convite feito para fazer o mal. Algo que provém do nosso desejo, que é da carne e do diabo. Aliás, tudo da carne é diabólico. Exemplo, você é convidado para fazer algo do mal. Qual é algo do mal? Vai roubar, vai adulterar, vai beber, vai fazer isso. Já ele está convidado, está a dar um convite para tu fazer algo do mal. Qual é algo do mal? Do seu desejo. O que é do desejo? Tudo aquilo que é do desejo é da carne. Não é a vontade do Espírito Santo, mas sim a vontade da carne. Respondendo à questão do pecado, o que vai ser o pecado agora? O pecado é ceder à tentação dos pensamentos ou ação sugerida por nós mesmos. O quê? Em suma, tentação é aceitação do convite que a tentação faz para nós. Aceitarmos aquele convite que nós fomos convidados para roubar. E quando a gente aceita aquele convite, nós já pecamos. É onde o pecado nos separa de Deus. Daí que nos disse o mesmo Deus que diz: todo aquele que peca, terá suas consequências no final. Quais são as consequências? Diz o seguinte: o pecado, quer dizer, o preço do pecado é a morte. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer que, realmente, quando tu fazeres esse todo algo que tu foste convidado para fazer, tu terás seu preço lá no futuro, lá no final. Tudo estará acontecendo do mal para ti. Porque tu está a pagar o que fizeste no passado. Falei isto na live passada. É melhor evitarmos fazer coisas dessas, para a gente não pagar lá. Às vezes quando você paga, pensa que é azar, mas esquece que você fez algo do mal lá no passado. É isto. Então não saia daí para comprovar realmente o que aconteceu com a afirmação de Jesus Cristo quando realmente diz que ser tentado não é pecado. Mas antes não me apresentei, meu nome é Messias Clavete, seja bem-vindo ao meu canal. Faça sua subscrição para não perder atualidade ou notificações que realmente passam neste vídeo, ou neste canal, neste caso. Bem, vamos dar a continuidade. Vamos entrar agora lá no Lucas
sobre a aceitação da mesma pergunta que eu fiz aqui para vós, quando eu dizia por que ser tentado não é pecado. Aí Jesus afirma, lá no Lucas, Jesus afirma falando com Pedro, isso antes de Pedro ter negado ao Jesus Cristo por ser tentado por Satanás. Daí que Jesus afirma sobre os porquê que não é pecado ser tentado. Diz seguinte Jesus ao Pedro, que Satanás pediu permissão. Ouviram isso? Satanás. Jesus estava a dizer isso. Jesus disse, Satanás pediu permissão. Ouviram isso bem? Para que vos prová-los. Para vos prová-los. Por que é que Satanás pediu esta permissão? Para prová-lo a nós, para nos provar neste momento. Por que é que era para nos prová-lo? Para o que nos provar? Para peneirar vocês como um lavrador, um separador de trigo de palha. Ouviram bem? Separador de trigo e palha. Isto quer dizer o quê? Mas antes, vamos um pequeno vidinho para vocês terem a certeza daquilo que Jesus disse ao respeito do o que ele fala sobre não pecado da tentação. Fique com este vídeo para perceberes melhor, senão vais ficar aqui a dizer que eu estou a mentir. Veja e segura, fique atento, escute com atenção o que o vídeo diz quando Jesus estava a falar com o Pedro. Veja o que Jesus diz diante do Pedro. Simão, escute bem. Satanás pediu permissão para prová-los, para peneirar vocês como um lavrador separa o trigo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime seus irmãos. Afirmar que realmente eles serão tentados. Então veja isso, que nós todos também somos tentados. Então, vejamos que realmente este mesmo diabo tentou para prová-los se realmente estes estão junto do Espírito Santo. Mas viu-se ou constatou-se que realmente alguns não estavam realmente com o Espírito Santo, mas sim estavam a viver na carne. Lá no Mateus 26 e 75, onde diz sobre a negação de Pedro sobre Jesus Cristo. Explica que ninguém está na proteção divina da tentação, nem mesmo aos apóstolos que estavam com Jesus. Ninguém, nem mesmo os apóstolos que estavam com Jesus. Todos estavam na carne, mas pela carne todos foram tentados. Alguns foram de vez, não se arrependeram. Como Judas Iscariote, que foi de vez. Ele foi tentado e aceitou o convite da tentação. O outro foi tentado, mas revoltou-se e ficou atento para convívio com Jesus. E vamos segundo Mateus também. Mateus 26 e 41. Que fala sobre a fraqueza da carne. Explica que o Espírito Santo explica que o Espírito Santo está pronto. O Espírito Santo está pronto. Mas a carne
A carne é fraca. Nossa carne é fraca. A nossa carne, quer dizer, supera o Espírito Santo. Em vez do Espírito Santo superar a carne, nada. E a gente tem vontade de fazer algo bom, mas caímos na tentação por causa da nossa carne. A nossa carne que nos estraga. É a nossa carne que diz não, isso nós não podemos fazer isso. Falei muito do vídeo passado ou da live passada. Não deixemos que a nossa carne nos domine. Nos deixemos o Espírito Santo que nos domine para que esta mesma carne desapareça. Vamos fazer isso, amado. Nós somos tentados cada dia ou a cada dia que a gente acorda ou que amanhece. Até nem mesmo Jesus Cristo que afirmou aqui, que deixou as suas afirmações, foi tentado por 3 vezes. Mas ele, como estava cheio do Espírito Santo, a carne morreu. A carne morreu, o Espírito Santo subiu. Mas a tentação não valeu nada. Ele foi aprovado no instante por 3 tentativas que ele passou lá no deserto. E nós, por que não somos capazes de fazer isso? E nós, por que não estamos cheios do Espírito Santo para confirmarmos que também nós somos fortes? Amados, quando a gente é tentado, é para a gente, quer dizer, é para sermos confirmados se realmente estamos perante nele ou não. É daí onde há separação, onde Jesus dizia, vocês são tentados com Satanás. Ele pede uma permissão para vos tentar, para serem provados, para nós sermos provados, como um lavrador de separação de trigo e da palha. Se trigo é este, a palha é este. Então, como nós somos tentados para sermos vistos se nós somos bons ou não. No nosso setor de trabalho, a gente é tentado se a gente rouba ou não, se a gente fala bem ou não, se a gente trabalha bem ou não. Nós todos somos tentados em qualquer lugar. Então, falar que ser tentado não é pecado, aliás, ser tentado é pecado, aí então poderia dizer que realmente o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava sendo feito, também é pecado. Não é pecado ser tentado. É a realidade da mostração se realmente nós somos capazes ou somos fortes diante de Jesus Cristo. Quando a gente é tentado, não há proteção divina. Presta atenção. Quando a gente é tentado, a proteção divina foge. Quando a proteção divina foge, a gente só fica só a nós mesmos. É daí onde é daí onde possam provar qual é o caminho que nós sempre iremos seguir. É daí onde vê-se que realmente este é forte. É daí onde a gente somos separados. A gente é separado como se fosse o trigo e da palha. Como Jesus dizia lá no Lucas, quando estava a falar com Pedro. Antes do Pedro trair. Mas Jesus falou isso. Que o Senhor será tentado com o diabo. Mas é necessário que a gente esteja cheio do Espírito Santo para que a gente não para que esta tentação não nos apegue, não nos abranja de uma e outra forma maligna. Nos encontre quando a gente está bem fortíssimo e fortificado. Amado, eu sou tentado, tu és tentado, nós somos tentados.
Para isso que não acontece, é melhor que a gente aceite o Espírito Santo que nos guia ou que nos conduza lá onde nós formos. Fique com este vídeo. Até o próximo vídeo.